Convido ao palco Lígia Oliveira, representante da CIA de Talentos, que compartilhará conosco a visão do mercado sobre empregabilidade, perfil profissional e o papel das instituições de ensino na formação de jovens talentos. Esta é uma oportunidade única para ouvirmos diretamente do setor empresarial quais competências são mais valorizadas, quais expectativas o mercado tem em relação às instituições de ensino e como podemos construir parcerias estratégicas para ampliar as oportunidades para nossos estudantes. Vamos receber nossa convidada com uma calorosa salva de palmas. Obrigada, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje atuo na companhia de talentos como Head de Employer Branding. E o que essa área faz? Ela desenha as estratégias para posicionar mais e melhor as marcas empregadoras para promover os melhores encontros entre os talentos e as oportunidades. E dentro desse guarda-chuva, fico também responsável pelas relações com as instituições de ensino, articulando, fazendo a ponte com as instituições, as empresas e as pessoas que estão em busca de oportunidades, né? A CIA de Talentos é a maior consultoria de recrutamento e seleção da América Latina. Existimos há 37 anos e hoje eu trouxe alguns recortes da Carreira dos Sonhos, que é uma pesquisa que acontece há 22 anos, que tem o intuito de mapear as expectativas e aspirações de carreiras das pessoas no Brasil, e a gente também tem uma edição que mapeia percepções de pessoas de alguns outros países aqui da América Latina também. Na última edição, a gente teve um número muito significativo de respondentes, e a gente consegue esses números por conta de parceria com as instituições de ensino. Elas divulgam para os seus alunos, ex-alunos, né, alunos de pós-graduação, especialização, enfim. E muito importante estar aqui ouvindo toda essa discussão. Achei riquíssimo o conteúdo do professor Enzo, assim, incrível mesmo. Poderia ficar aqui ouvindo ele falar muito mais tempo sobre. E, antes de começar a apresentação, acho que é legal também falar um pouco de contexto histórico, assim, um pouco de como a gente foi evoluindo como sociedade, né, para chegar na empregabilidade. Na década de 20, a gente teve o surgimento da rádio. Era um pouco depois do pós-guerra, ali, né, e a gente teve um impacto significativo em termos também de saúde mental, de comportamento das pessoas jovens daquela altura. E esse advento, né, ele foi visto como prejudicial para a performance das pessoas, para o foco nos estudos, para entregas no trabalho, né? O rádio foi visto como algo que tirava a atenção das pessoas, né? E quando a gente vê ou pesquisa um pouco sobre esse comportamento do público mais jovem lá atrás, se a gente trocasse nas notícias a palavra guerra e substituísse por hoje, para o nosso contexto, para revolução tecnológica e substituísse a rádio pelas redes sociais, tem diferença ou não? Nenhuma, né? A gente está vivendo a mesma coisa repetidas vezes ao longo da história. E aí eu trabalho na companhia de talentos muito fortemente com o público jovem, né? Então a gente trabalha em milhares de vagas. Acho que no último ano foram 7 a 8 mil vagas para pessoas jovens, média gestão, alta liderança também, mas muito maior a concentração no público jovem, universitários, recém-formados, jovens profissionais, né? Então, eu me debruço muito para estudar e entender um pouco do que mobiliza essas pessoas para as escolhas de carreira. Faz parte do trabalho lá também. Então, fiquei ouvindo aqui o professor Enzo falar, ele trouxe os dados, né, do World Economic Forum para a GUP, fez um paralelo incrível. Acho que, para somar com aquele contexto também, quando a gente olha a GUP, gente, acho que, sem brincadeira, deve ser o maior ATS, né, a maior plataforma para aquele fim, né, do trabalho de vagas. E aí, ali a gente fala de um contexto muito massivo em nível Brasil. Aqui, no meu recorte, né, na minha experiência de companhia de talentos, nessa relação que eu tenho com as universidades, e promovendo muitos programas de estágio, de trainee e recém-formados, a gente fala, eu vou falar, né, de um lugar de um certo privilégio também, né, que são pessoas que
estão buscando oportunidades, têm acesso a uma qualificação melhor, né, uma formação melhor. E por que eu estou fazendo esse adendo àquele slide, né, que o professor Enzo trouxe? Porque, no meu contexto, no meu dia a dia, a demanda das empresas pelas soft skills ela está extremamente alinhada com as skills que o World Economic Forum traz. Então, o pensamento analítico, criatividade, inovação, resolução de problemas complexos está altamente aderente àquilo lá. Então, o nosso desafio é muito grande também, porque eu tenho que prover um processo seletivo que não só avalie as pessoas, etapa a etapa, mas que também, de alguma forma, entregue uma jornada de preparo para a carreira, né? Uma jornada de educação para a carreira ali também. Por isso, temos essa área que é muito próxima das instituições de ensino para fazer esses deparas, para aproximar as empresas da academia, né? E tangibilizar tudo isso, provendo o aumento da empregabilidade, né? Enfim, vamos lá. Feito o paralelo aqui, quando eu vi recebi o convite do José Eduardo, da Valoriza, aqui para falar um pouco sobre esse tema, eu fiquei pensando o que as empresas esperam das universidades, né, das instituições de ensino e dos jovens. Elas esperam tudo, né, gente? Não está fácil contratar, né? Está muito complexo. Não só contratar, mas também manter pessoas engajadas, pessoas com boa aderência cultural, né? nas organizações. Quantas pessoas aqui são de empresas, não áreas de carreiras? Levantem a mão, só para eu ter uma noção. A gente tem mais áreas de carreiras mesmo? Maravilha. Perfeito. Porque por que eu gostaria de saber disso? Para também ter um olhar e perspectiva desses profissionais. Mas vamos lá. Bom, nessa pesquisa Carreira dos Sonhos, a gente teve a maioria esmagadora que conversa com o nosso core business, né, é de jovens talentos. Então, mais de 70 mil respondentes foram pessoas jovens. 18 mil entre média gestão, que vão ali pessoas entre coordenadores e gerentes plenos. Um adendo sobre os jovens é que são declarados ali entre 17 e 26 anos. Tá? E na alta liderança também, quase 5 mil ali respondentes, né? Passando um pouquinho dos 4 mil. Por que a gente gosta de falar sobre esse volume? A gente consegue esse volume por conta de 191 parceiros de divulgação. A maioria são instituições de ensino que nos ajudam a levar essa pesquisa mais longe. A gente gosta de falar desse número para falar da representatividade dos respondentes. Imagina mais de 90 mil pessoas falando sobre o que elas esperam do mercado de trabalho, da liderança, né, das empresas como um todo. Né? Então, para nós, é muito relevante. Essa pesquisa ela desemboca, entre outras reflexões, num ranking das top 10 empresas dos sonhos. E aí, quanto mais respondentes eu tenho, eu consigo olhar para quais são as empresas dos sonhos dos jovens, da média gestão e da alta liderança. Depois eu vou mandar um material para vocês acessarem na íntegra os resultados da última edição. Mas vamos lá. Acho que uma coisa também importante de comentar sobre essa pesquisa é que as pessoas respondem, os dados são 100% anonimizados. Quando elas escolhem empresas que elas preferem trabalhar, a gente pergunta lá claramente, você tem uma empresa do sonho? Sim, não? E qual é? Sem nenhuma lista suspensa, sem nenhum viés, a pessoa coloca. Então, se ela responde todinho, a auditoria vai lá e contabiliza para a PepsiCo, por exemplo. Né? Isso é interessante porque muitas pesquisas, muitos instrumentos acabam trazendo ali, né, sua lista de empresas parceiras e a gente não quer trazer mesmo qualquer tipo de viés. Aqui eu trouxe só perguntas que se relacionam à capacitação das pessoas, ao engajamento, à permanência das pessoas no mercado de trabalho. Essa pergunta aqui, que a gente fez, né, para as pessoas respondentes, era se a empresa possui uma estratégia clara para treinar pessoas nas novas habilidades digitais que o negócio precisa no futuro. A gente está falando aqui do futuro do trabalho, revolução tecnológica, as tecnologias emergentes. Isso tudo é muito importante. Né? A gente tentou mapear um pouco do que as pessoas respondentes, sejam elas jovens, ingressantes no mercado de trabalho, ou pessoas mais experientes que estão contratando os talentos. O que elas avaliam, né? Sobre as práticas das suas empresas. Então, a gente teve aqui, praticamente, né, gente, menos da metade da amostra ali toda, falando que existe clareza, existe uma estratégia definida, um programa, né, enfim, iniciativas claras sobre a capacitação para esse cenário complexo que a gente está vivendo hoje em dia.
Então, apesar de serem índices, né, 37, 40, né, 43, enfim, a gente vê aqui uma dispersão, uma suave dispersão conforme as gerações, né, entre essas percepções. E é um número gritante assim, para a gente que trabalha com seleção e desenvolvimento de pessoas, porque se elas não encontram dentro da empresa essa atualização profissional, isso tudo desemboca, né? Existe uma necessidade ali latente de melhor e mais robusta formação das pessoas que estão passando pela jornada acadêmica, pela jornada universitária. Volta tudo para vocês no fim do dia, né? Então, seja para quem está começando, ou até mesmo no pool de serviços das áreas de carreira, por profissionais que estão passando por atualização profissional, né? Cursos de pós, enfim. Né? Então, é um cenário complexo. A gente também perguntou se as empresas avaliam formalmente as habilidades e se ajudam a elaborar um plano de desenvolvimento. E a gente viu também índices de menos da metade. Então, o que isso quer dizer para nós, né? Assim, para as áreas de carreira? Se a gente tem uma estrutura que acaba preparando essas pessoas, né, um pool de serviços que acaba orientando essas pessoas a fazerem seus próprios planos, né, tem muitas que adotam aí a implementação de projeto de vida, né, dentro das instituições de ensino, isso acaba também complementando a experiência da pessoa lá enquanto colaboradora, né? E para nós, áreas de carreira e representantes de instituições de ensino, independente do nosso chapéu aqui ser carreiras, a gente trabalha no setor de educação. Isso também traz um alerta vermelho, né, para que a gente possa levar essa discussão para dentro das instituições de ensino, para promover programas de desenvolvimento e capacitação dessas lideranças também, para que isso tudo se retroalimente. Lideranças mais preparadas vão saber lidar melhor com o nosso contingente jovem que está chegando lá no mercado de trabalho. Isso vai contribuir bastante também para os índices de retenção das pessoas, né? Quantos e quantos jovens a gente acompanha aqui nessa nossa vida de carreiras que entram num determinado curso de graduação, em 6 meses trocam o curso, ficam inseguros, né, com o que estão fazendo das carreiras, para onde estão caminhando. E isso também é prejudicado a partir de experiências ruins, né? A empresa oferece boas ações de desenvolvimento e treinamento, também ali né, conforme jovens há mais tempo, as pessoas têm uma percepção um pouco melhor. Isso quer dizer o quê? Pessoas com mais repertório, com mais experiência, acabam conseguindo perceber a sutileza das formações que são formais ou informais dentro da organização também, né? Quantas vezes a gente dá feedbacks para as pessoas, aí eu digo vocês com suas equipes, né? E as pessoas não entendem que aquilo foi um feedback, né? Não absorvem que aquilo foi um feedback também. Isso acontece com frequência também da porta para dentro das empresas, né? Quando a gente olha aqui para as competências que as pessoas gostariam que as suas empresas apoiassem para que elas desenvolvessem, olha só que convergente, né, com o que a gente estava ouvindo aqui na discussão com o professor Enzo. Tudo que está em verdinho é primeiro lugar, né? Então, criatividade em primeiro lugar para os baby boomers, para todos os públicos, né? Métodos, não vou para os métodos, mas resolução de problemas complexos, os boomers ali, geração X, Millennial e Z, né, querendo resolver problemas complexos, que é um pouco do que a gente estava falando aqui, do despreparo, né, das pessoas. Quando a gente escuta e ajuda as empresas a desenharem os seus processos seletivos, ou mesmo as skills que elas precisam desenvolver, mapear, né, nos talentos para trazer para dentro de casa, a gente escuta com muita frequência. Poxa, as pessoas, às vezes, vêm de uma universidade super renomada, bem avaliada, porque eu também faço um filtro aqui no meu ranqueamento para trazer pessoas de universidades específicas, e ela tem dificuldade de, no dia a dia, entregar essa resolução de problemas complexos. Então, o que está faltando? Volto à pergunta original. O que as empresas querem? Que a gente também resolva parte desse problema, ou antecipe parte desse problema na jornada acadêmica. E eu sempre brinco, eu falo que tudo não terás, né? Tudo é muita coisa para caber debaixo do guarda-chuva de carreiras.
mas é preciso a gente também fazer um exercício de mapear quais são as oportunidades de entrada para as empresas dentro da instituição de ensino. Eu posso abrir mentoria de TCCs, eu posso trazer para a aula case feiras de carreira, né, eventos, semanas acadêmicas, isso nem se fala, assim. Mas quais são as oportunidades de atividades práticas, concretas, que eu consigo trazer para dentro da instituição de ensino, já para aproximar essas lideranças, esses executivos que estão buscando esse perfil que dê conta de resolver os seus desafios complexos. Eu sei que no dia a dia é muito difícil fazer isso, né, mas exige uma integração, né, um alinhamento muito estreito das áreas de serviços, como a área de carreiras, com a área mesmo de preparo, né, a diretoria acadêmica, enfim, para que a gente possa mapear e desenhar algumas estruturas para viabilizar essa conexão e essa sinergia, né? Existem empresas que são mais abertas do que outras, mas empresas que abrem periodicamente desafios estudantis, né, para que pessoas de determinados cursos ali de graduação desenhem, projetem, pilotem desenhos de produto, soluções de desafios para o negócio, né? Então, acho que esse tipo de iniciativa é o que vai garantindo a capacitação contínua até que a pessoa se prepare para o ingresso no mercado de trabalho também, né? A gente tem aqui, além disso, bem disperso, né, os métodos de aprendizagem, o pensamento analítico, que aí ele aparece menos expressivo que os dois anteriores que eu comentei, e a resiliência, mas todos vão na linha ali das soft skills, percebem? Né? É muito importante a gente focar e trazer esse desenvolvimento ainda para dentro da experiência na graduação. Para essas milhares de vagas que a gente tem todos os anos, a gente tem, em média, 1 milhão a 1.200.000 pessoas inscritas, passando pelos processos seletivos. Por um lado, é muito bom, mas, por outro, também é muito frustrante se a gente pensa na quantidade de nãos que a gente tem que dizer para as pessoas, né? Então, do lado das empresas, a minha provocação, enquanto consultora, lá dentro da Companhia de Talentos, também é voltar e falar, olha, o que a gente consegue fazer por essas pessoas que não ganharam a carta oferta? O que a gente pode fazer para seguir desenvolvendo e capacitando essas pessoas para que elas voltem numa próxima rodada de inscrições no seu processo seletivo? Mais preparadas, né? Melhor empoderadas de como passar por aquele processo seletivo. E aí, do nosso lado, a gente, em 2016, a gente criou um projeto que se chama Jornada para o Futuro. Eu vou dar muita ênfase nesse projeto para vocês, porque o Jornada para o Futuro ele nasceu deste desconforto. Então, se eu tenho 12 mil vagas num ano de muito volume, e passa 1,5 milhão, ou 1.200.000 a 1 milhão de pessoas pelos processos, e elas são reprovadas mesmo por soft skills, o que a gente procurou fazer? A gente concatenou as habilidades para o futuro, que a gente mapeia, olha, todos os anos, segue monitorando, com as habilidades mais requisitadas pelas empresas. O que elas comumente, né, frequentemente, têm demandado desse público mais jovem, desse público que está entrando no mercado de trabalho. E aí a gente desenhou uma trilha com 9, 10 soft skills, mais ou menos. Então, tem que não é propriamente uma soft skill, mas autoconhecimento, e match de valores para a pessoa conseguir fazer, a partir do autoconhecimento, o exercício de encontrar uma empresa mais aderente com o que acredita, né, oportunidades mais alinhadas com o seu juízo de valor ali, criatividade e inovação, pensamento crítico, resolução de problemas, visão de negócios, comunicação também tem ali, enfim. Tem uma grade ali de conteúdos para desenvolver as soft skills. Esse programa ele é aberto para qualquer instituição que queira mandar os seus alunos, queira divulgar para os seus alunos, não tem qualquer custo, nem para a universidade, nem para os estudantes, e está à disposição de quem queira divulgar. Por que é interessante? Porque não é só a consultoria explicando o que é a soft skill. Eu tenho
12 a 15 empresas, em média, parceiras que custeiam esse projeto, explicando como é que é na prática. Então, se um dia de manhã eu tenho um workshop de criatividade e inovação, à tarde está a Gerdau falando, olha, vamos aplicar design thinking aqui num problema comigo para vocês entenderem o Depara. Como é que essa competência se aplica na prática, no dia a dia? Estou dando alguns exemplos para vocês. Não existe desenvolvimento de soft skills ou um desenvolvimento integral das pessoas que entram no mercado de trabalho sem a conexão e a sinergia da academia com as empresas, né? Então, esse foi um jeito que a gente chegou ali de concatenar os interesses para poder fazer algo de volta, né? Devolver para as pessoas candidatas um pouco em termos de formação e desenvolvimento também. Tudo bem até aqui, gente? Está fazendo sentido para vocês? Perfeito. Aqui, minha gestão direta propõe atividades conectadas com as minhas habilidades e interesses. Então, a gente tem ali na geração Z, né, a gente está falando bastante deles, 48%, né, das pessoas percebendo isso. Ser gestor não é fácil, viu, gente? O público de média gestão ele fica suprimido ali entre os jovens e a alta liderança. Então, de um lado, as pessoas que estão chegando querem, demandam, né, por saber se estão indo bem, querem feedback, querem desenvolvimento, querem essa proximidade, né, um líder desenvolvedor. Então, eles cobram por isso. E, de outro lado, a alta liderança está lá. E aí, qual IA você implementou? O que você otimizou em horas? Como está o resultado do seu time? Né? Então, assim, ela fica suprimida ali entre as duas coisas. Então, apesar de não ser uma missão necessariamente fácil, o fato é que as pessoas têm uma expectativa mesmo, né, de que a gestão, dentro do que é possível, do escopo da área e da descrição do cargo de cada pessoa, que a gente vá fazendo os deparas também para viabilizar que essas pessoas empenhem ali o melhor dos seus esforços, né? Atuem na sua cadeira da forma mais confortável possível do ponto de vista de habilidade mesmo, né? Então, até nisso, essa questão da inserção no mercado fica impactada, né, para a geração Z. E aí, a gente perguntou como eles avaliam o seu curso de graduação. Então, de novo, verdinho ali é primeiro lugar. Entre todas as gerações, eles avaliam a maioria como é essencial para a minha atuação. E isso cresceu, eu vou trazer aqui no próximo slide, isso cresceu nos últimos anos, aumentou esse índice. Isso é muito bom, porque as instituições de ensino foram fazendo várias revisões curriculares, o próprio MEC também foi implementando algumas práticas nessa direção, e é fato que as áreas de carreira também foram se profissionalizando, se atualizando, trazendo mais serviços para o portfólio, e isso foi de uma forma técnica nas grades e de uma forma mais soft ali através das áreas de carreira, alavancando e melhorando a percepção das pessoas, né, que passam pela jornada acadêmica. Ali, um público ali beirando um terço avaliam que contribui para a atuação, mas não considera essencial. Então, isso geralmente vem de pessoas com perfil mais empreendedor, pessoas que estão buscando crescimento lateral, não crescimento vertical dentro das empresas, pessoas que realmente são adeptas da Creator Economy, por exemplo, né? Estava vendo os dados aqui do professor Enzo e estava lembrando, o ano passado eu fui fazer uma palestra no Hotmart, lá em BH, e na abertura, eles trouxeram um recorte de dados, assim, eu não me lembro o número exatamente, mas era um número muito expressivo que veio de um estudo que eles fizeram junto com a FGV sobre a Creator Economy. E aí tinham centenas de milhares de empregos diretos e indiretos gerados pela economia criativa e circular, vamos dizer assim, né? Então, hoje a gente vê pessoas ensinando tudo no Hotmart. Eu fiquei impressionadíssima assim, com a variedade, o sortimento de conteúdos que existem ali na plataforma. Mas, se eu não estou enganada, eram cerca de 300 mil empregos diretos e indiretos, né? Quem diria, né? Hoje os jovens estão podendo escolher muito mais. Por mais que a gente tenha a complexidade de notar que as pessoas não estão com o preparo adequado para os desafios agora tecnológicos, as pessoas ainda exercitam mais a escolha, né? É isso que eu quero dizer. A gente está com... Aqui a gente fala do recorte de 4 gerações, mas a gente tem 5 no mercado de trabalho. A alfa está chegando aí, os menores aprendizes também, né? Então, está muito complexo mesmo
conseguir trazer tudo para essa equação. E aí a gente perguntou, tenho a qualificação necessária para enfrentar os desafios de trabalho por conta do curso que faço ou fiz na universidade? Então, a gente também trouxe ali os últimos 3 anos, quantas pessoas concordam parcial ou totalmente. Em todos também esse número foi crescendo, né, ao longo dos anos. Mesmo quando as pessoas trocam, né, tem um momento ali de ruptura, transição, a percepção ainda é positiva, né? E aí, na geração Z, aqui o recorte dos últimos 3 anos, de 63, 67 para 71. Então, hoje, né, quem chega no ambiente da universidade, né, e acessa os serviços das áreas de carreiras, eles acessam outra estrutura, né, outro sortimento de soluções, ali, ferramentas para se preparar melhor. Então, acho que isso também é um pouco do reflexo do trabalho que a gente vem fazendo. Opa! Foi certo. Então, minha universidade oferece ou ofereceu um ensino com conteúdo, infraestrutura e professores aderentes com as necessidades do mundo atual. Então, a gente também percebe melhoria, no geral, ali entre todos os públicos. A gente ouviu aqui, né, falando dos laboratórios de engenharias, né, o quanto foi investido, né. Também a gente tem visto um movimento mesmo de aceleração dos investimentos para oferecer mais estrutura, né, para os estudantes durante a jornada acadêmica. Então, isso também se reflete de uma maneira muito positiva. E aí a gente perguntou mais específico, dos seguintes workshops relacionados ao mundo do trabalho, qual você incluiria na grade curricular da universidade, se fosse possível? E aí essas foram as respostas. Então, se a gente olhar ali, geração Z, Millennials e X elegem as habilidades essenciais, como comunicação, planejamento, relacionamento. Baby Boomers, as socioemocionais, autoconhecimento, empatia, autonomia. É interessante olhar, né, porque as pessoas mais velhas, elas viram mais tarde a evolução dessa pauta, né, das habilidades socioemocionais. Então, por isso estão olhando nesse momento. E os mais jovens ali falando, olha, como eu me comunico melhor, como eu organizo melhor minha agenda. Hoje em dia, gente, com essa questão das tecnologias emergentes, as ferramentas que estão entrando no mundo do trabalho, tem se exigido muito dos profissionais, né? Então, use mais a ferramenta para liberar seu tempo para a sua atividade fim. Ou, será que eu preciso de toda essa estrutura que me parece inchada, ou a ferramenta vai cobrir essa parte aqui, né? Então, essas habilidades de planejamento, de relacionamento, comunicação, acabam também sustentando todo esse movimento, né? A partir do momento que eu desenho projetos com essas ferramentas, eu preciso articular essas habilidades essenciais aqui. E aí, em terceiro lugar, ferramentas, né, para o trabalho, plataformas, programas, aplicativos ali, entre os milênios até os anteriores, né? Como que a gente está de tempo, gente? 10 minutos. Maravilha. Maravilha. Eu queria propor um debate assim, nesses 10 minutinhos finais para a gente conversar um pouco, né? Falei um pouco aqui do que tem acontecido em relação à demanda que vem das empresas. De novo, as empresas sempre trazem para a gente ali na consultoria que sentem falta de um preparo mais prático. Como é que aterrizo o conhecimento teórico da graduação no meu dia a dia de trabalho? As pessoas têm dificuldade de relacionamento interpessoal. Principalmente da pandemia para frente, gente, que a gente teve aquela loucura toda acontecendo, as pessoas tendo menos exposição à comunicação, interface, relacionamento interpessoal, isso tudo ficou mesmo prejudicado. A gente tem feito todo um trabalho de recuperação, tanto lá fazendo seleção ou treinamento de equipes, e as empresas também têm sofrido em relação a isso. Então, eu queria ouvir um pouco da perspectiva de vocês, quais desafios, saber que dúvidas vocês têm também. Queria abrir um pouco do espaço para não ficar só eu falando aqui, né, de coisas mais práticas aí que vocês queiram saber. Não me deixem sozinha. Vou fazer igual dinâmica de grupo, vou escolher alguém. Alguém tem alguma prática diferente, alguma coisa que queira trocar também, né? Acho que é legal a gente poder dividir, né? Um espaço aqui, profissionais focados, né? Nessa realidade. Não? Por favor, vamos lá.
uma corajosa. Vamos lá. Muito bom. Oi, boa tarde. Eu me chamo Sofia e eu estou representando uma instituição. E eu gostaria de perguntar para você se você recebe muitas dúvidas a respeito de jovens ou até mesmo pessoas que estão numa faixa etária maior que têm essa dificuldade dentro da tecnologia. Então, assim, como que eu faria uma abordagem diferente para essas pessoas que são mais velhas conseguirem se desenvolver tecnologicamente como uma pessoa mais nova? Pergunta de milhões, Sofia. Olha, Sofia, que eu vou falar de uma prática que acontece muito no mercado corporativo, que eu conheço bem e sei que funciona bem, e eu não vejo acontecer dentro das instituições de ensino, que se chama mentoria reversa. Dentro das empresas, elas adotam esses programas de mentoria reversa, em que, geralmente, pessoas com mais tempo de experiência precisam aprender, por exemplo, vou criar um agente de IA, gostaria de criar algum para a minha equipe, mas não tenho habilidade desenvolvida para isso. Mas tem uma pessoa de uma área específica do back-office mais jovem que está pilotando, conseguiu criar agora um agente de IA. Eu vou dar um exemplo. Lá na minha equipe, eu briefei, né, meu time, e uma pessoa do meu time da geração Z desenvolveu e implementou um agente de IA para a redação publicitária, a redação das nossas campanhas. Isso reduziu o esforço dedicado dentro do projeto dela, construindo a redação das campanhas, em 80%. Reduziu absurdamente. E aí eu consigo liberar o tempo dela para outras necessidades do negócio agora que eu tenho. Então, no caso desse depara para o mundo das instituições de ensino, adotar mentoria reversa entre os próprios alunos, né, trazer, até pode ser um projeto de colaboração co-criado com os estudantes, entidades estudantis. Então, pessoas mais jovens que tenham essas habilidades desenvolvidas podem fazer sessões de conteúdo, de mentoria para pessoas que tenham essa necessidade. Em contrapartida, quem é jovem há mais tempo e tem outro tipo de habilidade, né, de comunicação, relacionamento, por exemplo, pode fazer isso como moeda de troca, fazer esse tipo de mentoria para o público jovem, mais jovem, como moeda de troca. Isso é algo que funciona de uma maneira excelente dentro das empresas e que eu adoraria ver dentro das instituições de ensino. Sei que é um processo complexo, assim, de quando a gente pensa, nossa, como eu vou viabilizar? Mas tem jeitos de fazer. Faz um mapeamento com forms para ver quem tem as habilidades, se oriente com professores, né, coordenadores de curso, para ver jeitos de viabilizar. De novo, gente, é muita coisa debaixo do guarda-chuva da área de carreiras. Se vocês não tiverem o endosso e a parceria, né, da academia, de alguma forma, para duplar no desenho dessas soluções, vai ficar muito, muito inviável, né, de acontecer. Respondi, Sofia? Maravilha. Quem mais, gente? Nada? Nada? Bom. Bem, gente, acho que eram esses dados que eu tinha aqui para trazer para vocês. Acho que uma reflexão importante, assim, para nós, né, que vamos acompanhar aí o desenvolvimento de carreira das pessoas, é que tudo não terás. As empresas querem muito também, né? Mas existe lá uma dificuldade de se liberar das suas atividades fim para estar mais inserida no contexto acadêmico. Então, fazer esse mapeamento, né, mais próximo com as empresas de quais são as oportunidades, que conteúdos eles teriam para trazer mais facilmente. Que deparo é esse que eu preciso fazer com os acadêmicos aqui para poder aproveitar melhor as fortalezas, conteúdos e iniciativas das empresas aqui, né? A gente tem feito muitas pontes nesse sentido lá na Companhia de Talentos. Tem empresas que procuram a gente para que a gente mapeie lá entre 5, 10 instituições de ensino o que eles podem fazer para se aproximar. Então, acontece muito em carreiras mais nichadas, né? Então, engenharias, tecnologia, né? A gente trabalha com a Vale, então, por exemplo, quero engenheiros de Minas em Parauapebas, por exemplo, né? Então, tem coisas muito específicas. Mas eu percebo que esse mapeamento de conteúdos que a empresa já tenha, pessoas que a empresa já tenha disponíveis para fazer esse trabalho, somado à abertura das universidades também para tentar encaixar de uma forma que fique bom para todo mundo, é o que vai viabilizar, né, e destravar a capacitação de uma forma mais estruturada, mais veloz, mais
possível mesmo, né? Oi. Opa, o degrau é alto. Já pensou? Se vê que vai cair dentro. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Meu nome é Guilherme, faço parte aí do Senac em Minas. Especificamente, a gente trabalha muito com os alunos dos cursos técnicos, né, mas que acaba guardando particularidades que são comuns ao superior também. E a nossa dúvida, sim, e é uma dificuldade que nós temos, é de trazer o docente, né, principalmente para essas questões de parceria, para que esses alunos, né, se reconheçam e também façam a utilização da plataforma de uma maneira plena, porque a gente entende muito a plataforma como uma possibilidade de conexão com as vagas, sejam de estágio ou de emprego, mas também a gente sente, né, falta desse apoio para o desenvolvimento da carreira de fato, das soft skills e tudo mais. Para o docente, isso, para trazer o docente como parceiro, isso. Olha, tem uma discussão também que a gente vê quando se aproxima, Guilherme, das instituições de ensino, que é algumas delas têm feito um movimento de capacitação dos docentes para o melhor preparo dos jovens em soft skills. A gente já teve até algumas instituições que fizeram trabalhos, nos chamaram para fazer trabalhos para essa direção. Isso ajuda bastante, porque quando a gente fala, por exemplo, de projetos multidisciplinares, né, interdisciplinares dentro das instituições de ensino, a gente pode conectar a entrega do projeto com o desenvolvimento dessas soft skills, mas eles precisam estar preparados, né? Os docentes, eles têm que garantir uma alta qualidade, né, dos conteúdos que são ministrados ali em aula, aulas de alto nível também, e nem todos foram capacitados para essa direção, e é mesmo um desafio, né? É difícil conseguir encaixar na grade, mantê-los engajados também com esse tipo de formação e ter uma recorrência, porque, senão, se a gente não tem reciclagem, isso acaba se perdendo, acaba não se sustentando. Mas, num curto, médio espaço de tempo, assim, o que eu vejo é conectar os entregáveis que eles são responsáveis, os docentes, por exemplo, esses projetos, com o desenvolvimento das soft skills. Então, vão ter 2 eixos de avaliação. A gente vai avaliar tecnicamente sua entrega e Carreiras vai avaliar sua soft skills XPTO aqui durante essa entrega do projeto. Então, é um jeito de conectar e preparar essa turma de uma forma mais prática também para o mercado de trabalho, né? Então, a gente entra como parceiro deles na entrega e não só, né, estou demandando mais um job aqui, né, mais algo para o acadêmico nesse cenário, né, porque é complexo fazer. É isso? Maravilha, esgotado. Gente, obrigada pelo tempo, espero que tenha feito sentido para vocês. Tem um slide aqui para a gente se conectar, para a gente continuar essa conversa. Para quem queira, vai ser um prazer me conectar com vocês. Obrigada. Lígia, em nome da organização do Fórum Nacional de Carreiras, agradecemos imensamente pela sua contribuição. Para marcar este momento e registrar a nossa gratidão, convidamos você a receber da Carla uma placa de reconhecimento pela sua participação. Muito obrigada mais uma vez, Lígia. Foi uma honra tê-la conosco.